24 de maio de 2024, sexta-feira da 7ª semana do tempo comum. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, sextou. Louvado seja Deus, fim de semana chegou. Família, amigos, descanso merecido, não é verdade? Mas ainda temos esse dia, todo este dia para enfrentar nos nossos estudos, trabalhos, não é verdade? Mas antes de tudo isso, nós vamos meditar a palavra de Deus que a igreja nos entrega nessa manhã, que é a carta de São Tiago, o capítulo 5, versículos do 9 ao 12. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Reparai que consideramos como bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes falar da perseverança de Jó e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu, pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo. Sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra forma de juramento. Antes, que o vosso sim seja sim e o vosso não, não. Então, não estareis sujeitos ao julgamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, São Tiago continua a instruir as comunidades judaico-cristãs da diáspora. O padre explicou ontem, né? Para quem São Tiago escreve. E esses povos, essas pessoas que estavam dispersas, eles, instruídos pela palavra desse apóstolo, eles tiveram a oportunidade de viver a vontade de Deus. E hoje São Tiago está falando de algumas temáticas que nós também vamos refletir para a nossa vida. A primeira coisa, a questão do julgamento, né? Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Minha gente, uma coisa muito importante para nós refletirmos a partir dessa questão do julgamento é que, às vezes nós perdemos a consciência disso, mas isso é muito importante nós levarmos conosco. Se Deus nos tratasse segundo nossos méritos, diante da santidade em que Ele habita, nós estaríamos ferrados. Desculpe a palavra, peço perdão, mas olha, minha gente, nós estaríamos, mais uma vez vou dizer, ferrados. É bem isso, né? Popularmente essa palavra quer dizer prejudicado, nós estaríamos em prejuízo. Por quê? Porque Deus habita num estágio de santidade perfeita que não cabe em nós. Não cabe. E Deus é tão misericordioso e condescendente que Ele não infere em nós, como critério de juízo, a sua infinita santidade, senão nós não suportaríamos, senão não haveria nenhum ser humano que viesse a habitar no céu. Aliás, minha gente, é para, vamos dizer assim, desmesurar essa santidade tão infinita, que Deus envia seu Filho ao mundo para se tornar um de nós e nos elevar à sua estatura de santidade. Se não fosse por Jesus Cristo, aliás, nós bem sabemos disso, todos os seres humanos antes de Cristo eram fadados ao inferno. E nós também o seríamos, se não fosse pela bondade de Deus em nos entregar Jesus, que nos elevou à sua dignidade. O que acontece
às vezes a gente perde consciência disso. Ai, padre, eu tenho consciência de que Deus me ama. Olha, se nós tivéssemos consciência de maneira constante e verdadeiramente, nós nunca praticaríamos a injustiça em relação ao próximo. Nós nunca aplicaríamos um julgamento que está acima das nossas próprias condições de viver às pessoas com quem convivemos. No fundo, a gente faz assim. Eu, bonitão aqui, recebo o perdão de Deus, recebo os favores de Deus, recebo a misericórdia de Deus. Eu sei que eu sou uma pessoa que eu estou cheia de pecados, eu sei que eu sou uma pessoa que eu estou cheia de fragilidades, eu sei que eu sou uma pessoa que precisa amadurecer muito ainda, eu sei que eu sou uma pessoa que às vezes caminho eu caminho por estradas que me levam à perdição, eu sei disso, mas quando eu estou em relação ao outro, ao próximo, eu sou moralista, eu condeno, eu não perdoo, eu julgo, eu acho que o outro deve ser punido, eu acho que o outro merece o inferno, eu acho que o outro tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então eu recebo de Deus a bondade e a misericórdia, mas na hora de eu repassar isso para o meu próximo, eu digo que o próximo não merece. E quem sou eu para dizer que o próximo não merece? Sendo que eu sou o primeiro de todos os seres humanos que não tem mérito nenhum diante da bondade de Deus. Vocês conseguem perceber? Aquela questão do perdão, né? Vem muita gente confessar. Vocês não têm noção, muita gente vem confessar. Padre, eu não consigo perdoar tal pessoa. Tal pessoa fez tal coisa, e ela insiste em fazer, e ela volta a fazer, ela repete, eu não consigo perdoar. Quando eu penso que eu perdoo, acontece novamente e eu não consigo perdoar. O que significa isso? No fundo, minha gente, desculpe-me, mas isso só se resolve com oração. E sabe que tipo de oração que eu vou ensinar para vocês agora? A oração seguinte: você chegar diante de Deus e você apontar as suas fragilidades e os seus defeitos. Senhor, eu constantemente deslizo na prática da perfeição nesses pontos. Eu sou tal coisa, eu cometo tal coisa, eu não consigo me livrar de tal coisa, e por tudo isso eu mereceria o inferno. E o Senhor é bondoso. Me ajude também a perceber que eu preciso ser bondoso com o outro, porque o perdão que eu recebo de vós, Senhor, ele é muito maior do que o perdão que eu tenho que dar ao meu irmão, porque o que o meu irmão me fez é muito pequeno perto do que eu faço para vós, Senhor. Então me ajude a enxergar isso. É essa oração que quem não perdoa precisa aprender a fazer. No fundo, minha gente, quando a gente julga o próximo, na verdade a gente acha que a gente é cheio de santidade. Porque se eu percebesse em mim as minhas misérias e percebesse que eu sou uma pessoa muitas vezes tão desonrosa em relação à bondade de Deus, eu jamais seria capaz de julgar o outro, porque eu me perceberia pior do que o outro. Quem julga é porque se coloca num estágio acima do outro. E desculpe-me falar, por mais esforços que nós fazemos, e vou dizer a vocês, viu, minha gente? Começando por mim, eu sou uma pessoa que me esforço muito nas coisas de Deus. Quem convive comigo aqui na minha paróquia sabe que eu não tenho preguiça para as coisas de Deus. Pelo contrário, eu promovo. Não porque eu tenha mérito em relação aos demais sacerdotes, mas porque eu preciso de Deus. Mas tudo isso que eu promovo, não me faz melhor do que nenhum outro padre e do que nenhum outro ser humano. Porque se eu entrar num julgamento severo com o outro, o meu lugar
de pavor será muito grande, porque Deus vai me julgar com a mesma medida que eu julgar. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se Jesus viesse hoje e aplicasse aquele artigo do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas da mesma forma que nós perdoamos, você estaria no céu ou estaria no inferno? Se você morresse hoje, acabasse o tempo da sua conversão hoje, segundo esse artigo do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos os nossos devedores, a quem nos ofende, que lugar nós estaríamos? É para você responder. É para você refletir. Então, minha gente, nós precisamos de Deus. Nós precisamos parar de julgar o outro. Primeiro porque, minha gente, ficar julgando as pessoas, julgando o próximo, você vai perder tempo. As pessoas elas vão mudar quando elas quiserem mudar e se elas quiserem mudar, porque não somos nós que vamos fazer ninguém mudar. Nem Deus nos obriga a nos convertermos. A questão da salvação é uma questão de liberdade. Deus salvou a todos. Jesus derramou seu sangue por toda a criação, indistintamente. Mas agora Deus não vai obrigar ninguém a receber esse presente que Ele nos entregou por meio de Jesus. Se Deus não nos obriga, quem somos nós a querer que o outro se converta ou o outro se torne isso ou aquilo como nós achamos que é o ideal? Para de ficar teimando com isso, que você não vai conseguir as coisas dos outros. Cada um tem seu tempo, cada um também tem a sua história, cada um vai proceder daquilo que acha conveniente. E aí o texto de hoje continua. Uma segunda palavrinha para a gente levar para o dia de hoje, além da questão do julgamento, é a palavra perseverança. Perseverança. Olha o que diz São Tiago. Tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Reparai que consideramos como bem-aventurados os que perseveram. Quem são os bem-aventurados? A palavra bem-aventurança significa felicidade. São felizes aqueles que perseveram. Aqui ele dá um exemplo, como os profetas. O que tem a ver os profetas com perseverança? Minha gente, a maioria dos profetas bíblicos, eles foram chamados por Deus para profetizar em contextos de grandes dificuldades sociais. Eles simplesmente foram lá e falaram, pregaram o que Deus tinha mandado. Eles pregaram o que Deus tinha mandado. Agora, se as pessoas ouviram, aí já é outra coisa. E na maior parte das experiências bíblicas, as pessoas não deram ouvidos aos profetas. E os profetas pararam de falar por causa disso? Desistiram da missão que Deus tinha entregue a eles? De maneira alguma. Por isso são exemplos de firmeza e de perseverança. Deus entregou aquela missão a eles, eles perseveraram até o fim. Me vem muito na mente Santo Antônio de Pádua, um excelente pregador, Santo Antônio. Disse que Santo Antônio, isso é um relato do texto, né? Santo Antônio foi pregar e ninguém deu importância, ninguém deu atenção. Ele pregou para os peixes que o escutaram. Olha só. Porque se Deus o mandou fazer aquilo, ele faz, mas nem que for para as pedras, mas nem que for para os peixes, ele obedeceu a Deus. E nós? Quantas vezes nós nos percebemos facilmente pessoas desistentes, pessoas fracas, pessoas inassíduas, não tem consistência, não tem assiduidade, não tem perseverança, não tem firmeza. Tudo que começa para, ou se não para faz mal feito, ou se não faz mal feito,
faz errado. Por que que nós somos assim? Hoje a palavra está dizendo assim: os felizes, os bem-aventurados são aqueles que perseveram. E é bem verdade, porque quem persevera, quem vai até o fim, colhe os frutos mais maduros do que quem para na metade. Pode ter certeza, certeza, certeza. E aqui depois no versículo 11b, ele vai exemplificar na pessoa de Jó, né? Ouvistes falar da perseverança de Jó e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é rico em misericórdia e é compassivo. E é bem verdade, você vai ler no livro de Jó. Olha, até a gente usa a expressão, né? Ai, Senhor, preciso ter a gente fala, né? Preciso ter uma paciência de Jó, né? Para aguentar. Por quê? Porque Jó ele foi em frente. Parece que quanto mais vinha mais adversidade, mais coisa, parece que mais desejo de seguir em frente, de vencer ele tinha. Um grande exemplo para nós de perseverança. E depois a terceira coisa para a gente levar para o dia da gente, a temática da decisão e do juramento. São Tiago está falando assim: irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, nem por qualquer outra forma de juramento. O nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Né? A determinação no juramento. Nós não podemos ser pessoas do sim e do não. Que o nosso sim seja só sim, o nosso não seja só não. E no Evangelho nós vamos ouvir assim: tudo que vem além disso vem do diabo. No fundo está falando o que aqui? Está falando, peça a Deus o dom de discernimento para avaliar o que é sim e o que é não. E se você sabe que aquilo é sim, que você diga sim, não diga o contrário. Não diga o contrário e ainda jure pelo nome de Deus. Não faça isso. O seu sim seja sim, você sabe o que é sim, você sabe o que tem que ser não. O seu sim seja sim, o seu não seja não. Para que Deus te honre, a determinação em viver a vontade de Deus. Olha, minha gente, isso é um desafio muito grande, começando por mim, também para você, com toda certeza. Porque muitas vezes nós negociamos, porque muitas vezes nós abrandamos o rigor da palavra de Deus. Muitas vezes nós tentamos modificar o sentido das coisas da palavra de Deus, da doutrina e da fé. Você pode até fazer o que você quiser. Se você quiser desvirtuar a palavra de Deus e dizer que não é desse jeito, é daquele jeito, você pode até fazer. Mas você está enganando você mesmo, porque o peso do juízo vai ser naquilo que é a verdade, e não o que eu penso da verdade. Então cuidado que você tem pensado, como você tem enxergado a vontade de Deus. Cuidado! E é por isso, minha gente, que nós precisamos da igreja na sua pregação verdadeira, genuína. Porque a igreja, na sua doutrina e na sua pregação verdadeira, que nos leva para a verdade de Deus e nos leva para o céu. É muito bonito isso. O nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Isso daí, São Tiago não está... E também nós vemos isso nos evangelhos. Ele não está falando que nós temos que ser intolerantes. Ele está falando das nossas convicções mais genuínas e mais profundas. Eu posso até tolerar algumas coisas diante de mim, próximo a mim, junto comigo. Mas aquilo que é o que está mais profundo da minha concepção da verdade, eu tenho que ser o que é verdade. Eu tenho que crer no que é a verdade. Não nos deixemos enganar. São esses 3 pontos de hoje para a nossa reflexão. A questão do julgamento, cuidado. A questão da perseverança, sejamos perseverantes. E a questão da determinação.
O sim é sim, o não é não. E acabou. Que Deus nos ajude. Bom fim de semana a você, sua família, com muita paz, muita saúde. Deus os abençoe e os proteja sempre. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.